Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Olá, você está no canal da Visão Ressignificada. Criando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. E às vezes eu baixo minha cabeça para poder prestar atenção na letra de uma canção e eu fico só prestando atenção na letra da canção e aquilo ali não me leva para um ambiente de oração, de adoração ou de quem busca a presença de Deus. Muitas das vezes eu vou para um culto e por muitas das vezes eu estou responsável por levar a palavra e eu vou para aquele culto só para levar a palavra. Eu não faço parte do culto. Eu não vou para o culto para entregar um culto. Eu me descobri acostumado com isso. Eu me descobri, e isso há um pouco mais de tempo, fora desses 3 meses, que por muitas das vezes eu ficava horas ajoelhado e eu levantava com o meu joelho doendo e com o meu peito estufado de super cristão, jactante que tinha ficado tantas horas orando. Mas de verdade, eu apenas fiquei de joelho naquele lugar e não entreguei uma oração sincera, uma oração condizente. Virou costume. Pessoal da Colômbia, um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal de Portugal, que a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês. A todos que têm nos acompanhado, Deus abençoe poderosamente e cubra com o sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então, esse dia está próximo, esse dia está chegando. Os fatos já são muito eminentes no que diz respeito a essa chegada. O conselho para quando esse dia está chegando é que nós, de algum modo, estejamos admoestando uns aos outros. É essa a orientação que o escritor aos Hebreus diz. Olha, quando esse dia estiver chegando, o que vocês precisam fazer é dar um jeito de admoestar uns aos outros. Mas se tornou costume naquele tempo, e por que não dizer que nos dias de hoje, essa mesma realidade. O caminho da desobediência, isso aqui é desobediência, porque a orientação é admoestar uns aos outros. E o costume passou a ser não congregar, não se reunir, não confraternizar. Hoje eu quero falar um pouco sobre costume. E quem dera fosse bons costumes. É o costume do cachimbo? Meu pai, na Bíblia do meu pai, tem esse versículo bíblico. Costume. É costume. Acho que todos nós temos costumes. Eu tive um tempo que eu estava tão acostumado e habituado a andar de ônibus que quando Deus me deu um carro, eu parei no rodoviário a fazer um lanche e aí eu vi o ônibus em Sobradinho. Eu entrei no ônibus, sentei, meu amigo, descansado da vida. Fui parar em casa. Quando eu cheguei em casa, ele me perguntou assim: cadê o carro? Já vi. Um carro, Um ônibus. A Sara, por exemplo. Minha mãe fala que quem vai pro inferno acostuma com capeta, então. Acho que a Sara não tinha 2 anos ainda, 1 ano, muito. Foi para Salvador, né? Em Salvador, andando de ar-condicionado o tempo todo, na maior felicidade. Quando ela foi andar de ônibus, meu amigo, pensa na irmã que reclamou na hora. Ninguém nunca viu Sara chorando, tarde de leite, mas do ônibus, ela aloprou. Geralmente criança anda de carro quando andando de ônibus até Achei excelente. Agora é assim, mas alta e por aí vai. naqueles 50 graus de Salvador, sem água, bom, não. foi uma experiência agradável.
E nós, como cristãos e como povo de Deus, eu ia falar que nós carregamos, mas nós sobrecarregamos uma tonelada de costumes. O irmão que estava na beira daquela água, quando era agitada, quando Jesus perguntou o que ele queria, o que poderia ser feito, o costume abriu a boca e externou que talvez, por tantas e tantas outras vezes, ele tenha feito. A possibilidade da mudança de vida está ali na frente, mas ele está tão acostumado até com a realidade daquela vida. Eu vou até cortar esse trecho aqui depois. Eu estava ouvindo uma conversa de adolescentes transgressores. Pode deixar essa, você fica aí mesmo. Adolescentes transgressores, falando sobre realidade de crimes. E aí eles falaram assim, olha, o crime tal é tanto tempo, chega lá, a gente finge bom comportamento e o juiz nos libera de novo com pouco tempo. Tá bom. Olha, costume. Então, o sistema que deveria de algum modo corrigir, até ter um certo medo, pânico, sei lá, caiu no inferno. Se acostuma. Se acostuma. Então, eu acredito que em nós, eu tenho feito esse exercício em mim nos últimos, principalmente 3 meses, eu tenho me encontrado acostumado com tantas coisas. E às vezes eu baixo minha cabeça para poder prestar atenção na letra da canção, e eu fico só prestando atenção na letra da canção, e aquilo ali não me leva para um ambiente de oração, de adoração, ou de quem busca a presença de Deus. Muitas das vezes eu vou para um culto, e por muitas das vezes eu estou responsável por levar a palavra, e eu vou para aquele culto só para levar a palavra. Eu não faço parte do culto. Eu não vou para o culto para entregar um culto. Eu me descobri acostumado com isso. Eu me descobri isso há um pouco mais de tempo, fora desses 3 meses, que por muitas das vezes eu ficava horas ajoelhado e eu levantava com o meu joelho doendo e com o meu peito estufado de super cristão, jactante que tinha ficado tantas horas orando, mas de verdade, eu apenas fiquei de joelho naquele lugar e não entreguei uma oração sincera, uma oração condizente. Virou costume. Como virou costume determinadas horas e momentos que a gente sai de casa para ir para a igreja, para ir para um culto. Como virou costume determinadas situações que acontecem na nossa vida, nós já temos um jeito certo de responder isso. Por exemplo, uma grande parte das pessoas, e tem até uma pastora minha, amiga minha, muito braba comigo por isso, porque ela fica 2 horas me relatando os problemas dela. Aí um dia desse eu peguei ela mandando um áudio porque eu tinha falado com a Dislene, eu cheguei no quarto, ela estava conversando com a Dislene, e olha, eu não vou nem falar com o pastor Cleito, que eu já sei o que ele vai falar depois. Vamos orar. Eu fico 2 horas falando com ele do problema, e ele termina, tá bom, irmão, vamos orar. E isso também passou a ser um costume. Então, existem em nós poucos, mas bons costumes. Mas principalmente nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada cristã, nessa nossa jornada de relacionamento com Deus, tem alguns costumes que valeria a pena a gente pensar, pelo menos pensar na possibilidade de dar fim e de jogar fora. Eu quero começar falando que Jacó servia e Labão mandava. Os servos do Senhor são tão proporcionados quanto Jacó, que Labão mudou seu salário 10 vezes. E por mais que isso, o Labão surrupiou as ovelhas dele. O texto está em Gênesis capítulo 31, versículo 7. Quem chegou pode ir. Quem chegar pode ler pra gente. Gênesis 31, 7. Mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Só isso aí? O 7?
Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Perfeito. Então, dentro desse contexto, se mostra que a cultura de Labão, o costume de Labão, era agir dessa forma. Firmar um acordo hoje, desfirmar ele amanhã. Estabelecer algo hoje e amanhã, conforme ele achasse que de algum modo pudesse ter lucro, ganhar mais, ele quebrava aquilo dali. Na sequência, Jacó dormia por pastorear e vigiar, e Labão não dormia por ver as ovelhas negras, das ovelhas negras nascerem cordeiros brancos. Eu quero pegar uma parte do texto em Gênesis capítulo 30. O versículo 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, essa parte, Raquel deu à luz a José, ela é fundamental para essa ruptura entre Jacó e Labão. De algum modo, me parece que era propício e até um propósito de Deus que Jacó estivesse durante todo esse tempo, passando, entre aspas, por todo esse engano na casa de Labão. Porque o texto diz, quando Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres, meus filhos, pelos quais tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Então disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão não é um homem honesto. Labão não é um homem de um caráter bom. Mas Labão reconheceu algo difícil no nosso tempo. Que a bênção estava na casa de Labão. Que o gado de Labão tinha crescido. Que as coisas na casa de Labão tinham mudado. Porque tinha um homem diferente ali dentro. E o amor de Deus pairava sobre esse homem. Da mesma forma que esse José, seu filho, no futuro, chega no Egito e as coisas vão bem no Egito a partir da relação que o José tem com Deus, Jacó, de algum modo, já expressava isso. Por 7 anos trabalhou para receber Raquel, mas Labão lhe deu Lia. E aí no capítulo 29, versículo 26 de Gênesis, quem chegou pode ler? 29, 26. Eu não vou nem ler, porque a minha está tão diferente dessas aí. Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, não se dá primogênita. Na minha versão está assim, não é de costume casar a mais nova antes da mais velha. Olha, não se faz assim. A sua? Olha essa daqui. É o 29, né? Isso. 29, 26. Hã? Capítulo 29, versículo 26. Ah, então tá, eu tô no capítulo errado. Então, por isso não tá dando Aí fica certo. meio difícil mesmo. Então, o Labão diz que não é costume fazer isso. Olha, não é costume casar a mais nova da mais velha. E ele está certo nisso. Ele tem total razão nisso. Mas o Labão não esconde em momento nenhum que não deveria ser costume também mentir, enganar, trapacear, firmar um acordo e não cumprir ele. Ele pega o peso dessa lei para dizer que, nesse caso, ele não vai ser beneficiado com isso, porque não é costume fazer assim, e ele quebra todas as demais, todas as restantes. O que é interesse permanece. O meu amigo Zimbábue me mandou 2 vídeos, ele gosta de achar umas coisas estranhas e mandar para mim dizendo que sou eu. Primeiro, um pastor de Moçambique, se eu não me engano, que prega de tamanco. Aí ele falou assim, eu tenho certeza que isso aqui não é você, porque você não vai achar um tamanco que aguenta esse peso todo. Mas que você tentou. Pode deixar, Zimbábue. E o outro ele mandou de uma irmã aqui no Brasil, no carnaval. O rapaz encontra ela na rua, irmã, você não é crente? Não, eu sou meio crente. Já falei com o meu pastor. Sou crente o ano todo. Mas no carnaval,
eu saio para pular no carnaval. E aí a irmã tá lá depois, filmaram ela com a roupa de diabo, filmaram ela com uma roupa de marinheiro, se eu não me engano, com as 3 ou 4 fantasias na noite. Então ela tem um costume. Ela é crente. Bem crente. Até a corneta do carnaval chegar. Depois disso ela volta, terminou o carnaval, volta a ser crente de novo. E talvez faça igual o Labão em algum momento. Olha, o costume aqui na nossa igreja não é assim. O costume aqui dentro de casa não é esse. O costume aqui nesse nosso clube não funciona dessa forma. Então, por que vale, dentro dessa questão do casamento, já que ele tem interesse em segurar o Jacó ali mais um tempo, e nas demais coisas não? Por que ele também não poderia ter o costume de ser verdadeiro? Por que ele não poderia também ter o costume de ser honesto? Ele dá testemunho, e eu acredito muito, que valeria a gente ter a oportunidade de orar e pensar em gente assim do nosso lado. Tem um rapaz que tem uma madeireira lá perto de casa e ele nos ajuda muito. Ele pediu para arrumar alguém para poder trabalhar para ele. E eu não consegui arrumar ninguém para poder trabalhar para ele. Um certo dia um rapaz foi me ajudar e eu parei na madeireira, ele ia me ajudar a pegar uma madeira e o dono da madeireira olhou para ele: pô, rapaz, você não quer vir trabalhar para mim não? Tá. Enfim, perdi um funcionário naquele dia. E ele cristão. E ele tinha um problema muito sério com os funcionários. Porque os funcionários chegavam um pouco mais cedo, em vez de abrir a madeireira, limpar a madeireira, ia para um barzinho que, por sinal, abriu na frente de tanto pessoal beber. E aí, quando ia fazer a entrega, o motorista já saía embriagado para poder fazer a entrega. Meio-dia, na hora do almoço, a mesma coisa. E aí, esse rapaz não bebe. Esse rapaz não fuma, extremamente responsável, chegando pontualmente no horário. Aproximadamente 3 meses depois, sabe o que o dono da madeireira fez? Mandou todos os outros funcionários embora. Eu tenho um padrão aqui agora, e o padrão é esse. Aconteceu dessa última leva, o Senhor nos abençoar para poder colocar alguns irmãos dentro de casa própria, e Deus colocou no meu coração de abençoar esse irmão que estava trabalhando na madeireira. E ele chegou e falou assim: olha, eu preciso muito da minha casa própria, só que esse homem me deu um emprego quando eu mais precisava. Eu vou conversar com ele primeiro. Se eu não entrar num acordo com ele, de eu ficar aqui um tempo, ou minha família ficar lá, e até ele arrumar uma outra pessoa, eu prefiro não. Eu amei. Ele foi lá e conversou com o dono da madeireira, e aí o que ele queria era dar um jeito de ficar em Sobradinho, levar a família para lá, para ele ficar trabalhando até ele arrumar uma outra pessoa para poder ficar no lugar. Por mais que ele não recebesse salário, mas ele queria ficar lá até isso. E o dono da madeireira fez o quê? O rapaz está morando em Águas Lindas. Ele faz questão de pagar a passagem. Quase R$15 agora depois do aumento de Águas Lindas para a rodoviária do Plano. Da rodoviária do Plano para Sobradinho. Para ele manter esse funcionário trabalhando com ele. Porque ele não quer baixar o padrão da sua madeireira. E hoje já ouvi uma outra conversa, eu tenho até que deixar esse vídeo para depois, que eles estão querendo presentear ele com uma moto. Já pediu para eu sondar para saber se ele tem habilitação, que estão querendo presentear ele com uma moto para poder ficar mais fácil, mas não querem abrir mão dele. Que patrão hoje nos nossos dias, que chefe hoje nos nossos dias encontra funcionário com esse nível, com esse caráter, com essa responsabilidade? Que servos hoje nos nossos dias sentam às suas mesas ou executam suas funções, seja ela em quais funções forem, na intenção de gerar bênção e prosperidade naquilo a qual ele está vivendo e naquilo a qual ele está fazendo? Qual é o homem que hoje sai de uma empresa e leva somente o que é seu? Não tem interesse de algum modo achar que está sendo injustiçado ou coisa do tipo. E isso também virou costume. E nós estamos também acostumados a esse patamar, a esse contexto. Então, é costume de Labão ser egoísta e ser ganancioso. Agora, abra a nossa Bíblia rapidinho, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7.
inclinação da carne e inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade. 1 Coríntios 8, 7. 8, 7. 8, 7. A Bíblia está assim. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o poder. Não pode ser. 8, 7. Como é que está o seu Edson? Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A senhora tem segundo, não? Não, pastor, estou em Romanos. Só falta você agora, Luciano. Estou em Romanos. Hoje as inversões aqui, Eu errei 2 vezes. as diferenças por conta de inversão aqui, tá feita. Legal. Cadê? Perdi? 8, 7, 1 Coríntios. Vou ler. É igual do Edson, mas nem todos há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, como em muitos tempos e nos nossos tempos, eu quero ser bem literal nisso daqui, existe um costume aqui: comer para com o ídolo. Esse mesmo Paulo em Gálatas vai dizer que nós temos um Deus no nosso ventre. E ele chama a atenção para que essa realidade de quem não tem consciência, e de quem se nutre, de quem se alimenta, de quem se fortalece em realidades idólatras, passou a ser um costume. E como eu gostaria, de verdade, que isso não fosse uma realidade dentro do nosso contexto cristão, usando outro termo, dentro do nosso contexto evangélico. Quantos costumes nós temos? Quantos péssimos costumes nós temos? Nós, durante muito tempo, questionamos muito dos nossos irmãos falando sobre os contextos da idolatria. E se a gente for parar um pouquinho para poder analisar na nossa casa, no nosso CD, no nosso redil cristão, nós temos um nível de idolatria, se brincar, até muito além. Não tem muitos dias que eu vi quase uma briga, via de fato, de uns irmãos aí, porque um é calvinista, o outro é fulano, um gostava de determinado pastor e o outro não, e nenhum determinava que existia pastor na Bíblia, o outro não, e a discussão foi ficando acalorada, e por muito pouco eles não chegam às vias de fato, para não se resolver nada. Um outro texto, que tornou hábito e costume no nosso meio, é o de não congregar, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Luciano, o Edson. Oi? É como do Luciano, o Edson. Hebreus quanto? 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, esse dia está próximo, esse dia está chegando. Os fatos já são muito eminentes no que diz respeito a essa chegada. O conselho para quando esse dia está chegando é que nós, de algum modo, estejamos admoestando uns aos outros. É essa a orientação que o escritor aos Hebreus diz. Olha, quando esse dia estiver chegando, o que vocês precisam fazer é dar um jeito de admoestar uns aos outros. Mas se tornou costume naquele tempo, e por que não dizer que nos dias de hoje, essa mesma realidade. O caminho da desobediência, isso daqui é desobediência, porque a orientação é admoestar uns aos outros. E o costume passou a ser não congregar, não se reunir, não confraternizar. Não é distante do nosso tempo. Virou costume, virou padrão, normatizou, como eu gosto de falar. Um outro texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 16. Mas se alguém
quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Vamos lá. Ser contencioso é ser brigão. Isso aí já basta. E nos tornamos assim. Estamos acostumados assim. Muitos de nós temos tal costume de ser contencioso. Quem serve leva esporadas de um, já quem manda leva esporadas de muitos. Quando Deus governava, o despuseram para que não reinasse, optando por Saul, um de seus pares, pois o costume era ser reinados por homens e não por Deus. A nação de Israel olhou todas as nações em volta e viram que todas elas tinham um rei e que o costume não era este. E não será que muitas coisas na nossa vida nós estamos fazendo exatamente da mesma forma? Abrindo mão do governo, da palavra de Deus, abrindo mão da orientação, da sabedoria, da ciência de Deus, para poder andar exatamente como todo mundo anda, para poder andar exatamente como todo mundo faz e como todo mundo tem feito. Não tem muitos dias eu comecei um curso de hebraico online. E eu conheci um rapaz já há algum tempo e ele também queria fazer esse curso de hebraico. Apresentei a professora para ele. E quando foi segunda ou terça-feira dessa semana de madrugada, ele me mandou um link. Ele está dando aula de hebraico. A aula de hebraico que ele está dando está cobrando exatamente o mesmo preço da professora. No nosso sistema de alfabetização, é como se fossem apenas as vogais. Então ele está ensinando A, E, I, O, U. Para você aprender o A, são 4 horas de vídeo. Outras 4. Então ele diluiu essa coisa tão simples que qualquer curioso, até na internet, criou um curso e está vendendo aquilo. Bom, né? O que me assusta é que tem muita gente comprando. Me assusta que tem muita gente pagando. Aí eu falei com ele hoje cedo. Fulaninho, rapaz, é uma bênção de Deus. É um caminho de Deus para poder ganhar dinheiro. Internet virou um manancial de riquezas. Ninguém quer saber o que você sabe, ninguém quer saber o que você pensa. O que você colocar para vender lá, tiver uma capa bonita, tiver uma boa apresentação, todo mundo compra. Virou costume. Principalmente depois da pandemia. Virou costume. Se você não concorda comigo como seu pastor, abre seu computador que você vai achar alguém lá que de algum modo vai pregar exatamente como você quer receber a pregação e ponto final. Para que mudar? E isso tem se feito com a palavra, com a ministração da palavra, isso tem feito com a pregação, isso tem feito com as nossas realidades de intercessões e por aí vai. Então, a nação de Israel olhou para as outras nações e entenderam que todas elas tinham rei. E que eles estavam fora daquele padrão, estavam fora do costume. Era exatamente aquilo que eles precisavam viver. A ideia era que a partir da nação de Israel, as outras nações também não tivessem rei. Queremos ser governados pelo Deus que governa vocês. Mas é mais fácil a nação de Israel deixar Deus de lado, deixar o profeta de Deus de lado e levantar um caído como todos para poder representá-los, do que concordar com aquilo que Deus está falando e com aquilo que Deus está ensinando. Quando Jesus servia, mataram-lhe, entre aspas, para que ele não servisse. Então, servir é uma tarefa gigantesca. Não fique querendo agradar, principalmente a homens, com aquilo que você está fazendo e servindo a Deus. Nós conversávamos acerca disso na oração bélica. Se Deus chegar para o Luciano agora e mandar o Luciano fazer uma rota totalmente diferente da que ele está acostumado a poder fazer hoje, quem olhar o Luciano fazer aquela rota, que coisa estranha.
aquele menino deve estar em pecado. Alguma coisa de errado está acontecendo ali. Luciano está apenas obedecendo. Mas eu olho para o que o Luciano está fazendo e não consigo enxergar e encontrar obediência nele. Então, quando Cristo estava servindo, ninguém queria um Cristo que servisse. Todos queriam um Cristo do poder, um Cristo do manto. Esse Cristo que chega em Jerusalém, montado num burrinho, está por fora. Ele tinha que vir num cavalão branco, igual o cavalo do Zorro lá, que esqueci o nome, o segundo cavalo dele. Então, desmontado num leão, com um urso que matou os meninos lá, que chamou o Eliseu de careca do lado. Enfim, coisas desse tipo. Mas esse Cristo que serve, não é costume ter um rei assim. E o Cristo, vamos só para Filipenses capítulo 2, versículos de 7 a 11, depois eu passo os outros versículos. Dois. 7 a 11. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Jacó que serve, tem um Labão que manda, o Jesus que serve, e ele deixa claro que ele só faz aquilo que ele ouviu, viu o Pai fazer, e aquilo que o Pai lhe manda fazer. Então, quando eu rejeito esse servo que está a serviço, e é costume meu rejeitar isso, quando eu não concordo com o que ministra, quando eu não concordo com a palavra que vem a mim, é o meu costume não concordar com isso. Não diz respeito somente ao servo, diz respeito à rejeição desse Deus extraordinário, desse Deus maravilhoso, como o texto diz, desse Deus galardoador. O fato é que nós temos costumes, e eu tenho tomado muito cuidado com os meus. O fato é que nós temos muitos costumes, e até o nosso relacionamento para com Deus, que deveria ser uma coisa tão suave, se tornou costumeiramente uma coisa tão mecânica. Até as nossas formas mais simples de nos relacionarmos uns aos outros passou a ser costume. Se você perguntar a Sara, eu tenho um prato para poder comer e uma colher costumeiramente que eu como. Eu tenho um jeito de andar costumeiro que de longe já sabem que sou eu. Já tenho determinadas rotas que eu faço costumeiras. E na hora que Deus chegar e disser, quebra essa rotina, sai desse costume, estamos dispostos a isso? Termino com isso. É justo que Labão não permitisse casar Raquel antes de Lia. Bom. Mas é justo que Labão também tivesse costume, esse bom costume, em todas as demais coisas. Essa mescla de costumes não tem validade para com o reino. Essa mescla de costumes que só trabalha para o meu interesse, para o cumprimento das minhas vontades, para a realização dos meus desejos, não tem o menor propósito e o menor porvir. Eu não recordo direito como foi que tem uma história que o Dr. Rodrigo Silva conta de um rei que ia, se não me engano, decepar a mão de qualquer um que roubasse. E de repente é o filho dele que é o ladrão.
E aí, eu cumpro a lei ou eu viro, como é de costume, essa trajetória da lei para que o meu filho não passe por aquele contexto, por aquela realidade? Quais são os meus costumes? Quais são as minhas realidades costumeiras em Deus? Será que eu tenho um ponto de moral e de responsabilidade naquilo que é costumeiro? Vou contar esse testemunho aqui, já que fui lembrado dele essa semana. Cheguei na Dona Églia estava falando de um irmão, de uma pregação muito antiga minha, que eu falei que eu tinha um vício, eu era viciado. E aí, coincidentemente, ela estava falando com esse irmão e eu chego. Eita, nós estávamos falando de você aqui agora, do seu vício. Daquela pregação que você falou do vício. Pois é, preciso voltar na igreja de novo, porque Deus me livrou daquele vício. Eu não sou mais viciado em pé de frango e também não sou mais viciado em suco-tangue, né? E aquilo era um costume meu. E era um costume que eu achava bom. E um dia, esse costume meu estava interferindo de uma maneira brutal no meu relacionamento com Gislene e até no relacionamento com os filhos. E se chega um pouco mais e interferir no relacionamento com os netos. Meus costumes. Seja acostumado a viver a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Seja acostumado a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Seja acostumado a confessar os nossos pecados, que é uma ordenança bíblica. Seja acostumado a levantar em oração a vida daqueles que estão ao nosso redor. E vamos aprender a ter bons costumes em Deus. Essa palavra tocou no seu coração? Você gostou do que o Espírito Santo ministrou nesta noite? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Amém? Que Deus abençoe sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, mais uma vez nesse dia, hoje, nesse momento, agora, nesse presente momento, aqui nessa tua casa de oração, nessa tua casa de palavra, nessa tua casa de santidade. Nós te louvamos, agradecemos e bendizemos teu nome. Muito obrigado pela oportunidade dessa palavra. Eu quero te agradecer, Pai, e te louvar por cada uma das famílias aqui representadas, por cada uma das famílias, Pai, aqui, que, sabendo ou não, tem passado por tantas dificuldades e adversidades. E nós queremos te pedir que, pela orientação do Teu Espírito, nós possamos baixar os nossos costumes para poder receber de Ti a solução e a resolução de todas as coisas que nós temos colocado em oração diante de Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que a Tua palavra nos ache, que a Tua palavra nos encontre, que o nosso coração se incline à Tua verdade, que nunca mais nós venhamos encontrar dureza nos nossos corações acerca da Tua palavra, mas que nós venhamos nos entregar a ela por completo para a honra e para a glória do Teu santo nome. É em Cristo, nosso Senhor, nosso justo e fiel Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus.